Soberano e altíssimo Deus, te damos graças, ó Pai, neste momento maravilhoso, para pregar a Tua palavra, para anunciar, meu Deus, o Teu Evangelho, e te pedimos, ó Senhor, que Tu te faças presente de uma maneira especial, ó Pai, porque o segredo, meu Deus, está na unção, o segredo, Senhor, está no Teu mandar, o segredo, ó Pai, está no Teu querer. Manda, meu Deus, nesta tarde, aquilo que a cidade de Pacaju está precisando, meu Deus. Manda a Tua palavra gloriosa, capaz de salvar, capaz de transformar, capaz de alegrar, meu Deus, a Tua igreja nesses tempos difíceis. E, enfim, Senhor, desperta as pessoas, meu Deus, para ouvir a Tua palavra e que as portas da salvação, Senhor, estejam abertas pelo poder que ainda há no sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário. Pai Celeste, nós te agradecemos e te pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero ler um versículo apenas da palavra de Deus e quero a intercessão de cada um dos irmãos para que Deus possa falar conosco aquilo que nós necessitamos. No livro, em Salmos, apenas um verso, capítulo 27 e o verso de número 14, que diz da seguinte maneira a palavra de Deus. Salmo 27 e o verso de número 14, diz assim a palavra: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus amados, esta palavra veio de encontro ao meu coração, uma palavra que fala de se animar, que fala-se de fortalecimento nestes tempos difíceis, porque a humanidade, não só o nosso país, mas a humanidade vive um momento de agrura, um momento em que um espírito de morte tem assolado a todas as nações, todos os povos, todos os governos. Não é mais uma questão de governo, mas é uma questão, na verdade, eu creio, do homem buscar a presença de Deus, porque todas as coisas que acontecem na face da terra, o reflexo, na verdade, dos males desta vida, nada mais é do que o reflexo do pecado do homem sobre a terra, o pecado que destrói as vidas, o pecado que destrói as famílias, o pecado que destrói a autoestima, o pecado que destrói todas as coisas boas que o homem almeja ter na sua vida. Porque, na verdade, a Bíblia afirma que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mas a palavra de Deus afirma que o nosso Deus, ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E nós vemos que um espírito de morte tem se abatido sobre a humanidade. Quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias foram destruídas, quantos trabalhadores têm passado fome por não poder trabalhar. Já era difícil antes a situação, agora muito mais. Mas o mais difícil ainda é convencer as pessoas, convencer a humanidade, convencer o homem natural de que, na verdade, a causa disso não está em nenhum governo, não está especificamente em um homem, está necessariamente no fato das pessoas não buscarem a presença de Deus, terem deixado o Deus, o seu Criador, de lado e trilhado pelos seus próprios caminhos, porque o homem vive hoje em dia firmado na sua própria arrogância, firmado no seu próprio poder, firmado no seu ponto de vista, firmado na sua maneira de pensar. Enquanto a palavra de Deus afirma para o homem que sem mim nada podeis fazer. E este momento para a humanidade é um momento de humilhação, porque quantos homens poderosos, quantas nações poderosas que têm armamentos importantes, que se julgam até dono do planeta,
porque são mais fortes, porque tem tecnologia. Mas de repente Deus, para confundir o homem, permite que um vírus, algo invisível, algo tão pequeno, e ele penetra até nas nações mais potentes, até nas nações que têm maiores tecnologias, até diante dos mais ricos, de tal maneira que toda a humanidade tem se assombrado com este problema, com este espírito de morte. Mas a palavra de Deus revela que existe, na verdade, uma solução para isso. Nós vemos e temos um exemplo maravilhoso, que quando Deus ordenou a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, só para mostrar que com Deus as coisas é diferente, existiu um sacrifício que foi ordenado, um cordeiro que já simbolizava o Senhor Jesus Cristo, que havia na sua vida na cruz do Calvário. E a Bíblia fala do sangue do cordeiro que deveria ser aspergido nos umbrais das portas do arraial de Israel. E quando o espírito que havia de destruir todos os primogênitos do Egito, quando eles chegavam no portal, no arraial de Israel, ele não podia penetrar, porque havia um sinal do Deus Todo-Poderoso. E isto eu quero dizer para vocês, meus amados, porque a morte, eu sempre gosto de dizer isso, a morte ela não respeita homens, ela não respeita governos, ela não respeita posição social, ela não respeita idade, ela não respeita etnias, ela não respeita nenhum poderoso desta terra. Porém, ela respeita um que é o Filho de Deus, aquele que venceu no Calvário, e a Bíblia diz que o último inimigo que há de ser vencido é a morte, e ela vai ser vencida tão somente pelo poder do sangue do Cordeiro, o poder do sangue de Jesus. Mas as pessoas precisam se dobrar, as pessoas precisam entender. Muita gente está procurando a solução dos problemas numa outra situação, está procurando uma solução de um problema. Se a ciência descobrir uma cura para este problema, vai vir outro problema. Porque na verdade o grande problema é o pecado, o grande problema é a desobediência, o grande problema é o homem não ter reverência à palavra de Deus, o grande problema é a rebeldia do homem em entender que só o Senhor é Deus, é entender na verdade a limitação, quão pequeno nós somos. Às vezes o homem se levanta, meus amados, às vezes pessoas que se julgam poderosas, que se julgam arrogantes, que se julgam que podem alguma coisa, mas para nós entendermos que somos pequenos, eu gosto de dar esse conselho. Basta simplesmente à noite você olhar para os céus e você vê o quanto você é pequeno, o quanto o planeta Terra é pequeno, o quanto o sistema solar inteiro é pequeno. Na verdade, nós somos como que um grão de poeira perdido no espaço, mas não está perdido. Por quê? Porque tudo está sob o controle de Deus. Mas isso mostra que nós somos pequenos, que nós somos insignificantes diante das adversidades desta vida. Por isso que no capítulo 1 de Romanos diz que as coisas visíveis e invisíveis que existem desde a eternidade, a sua divindade e o seu eterno poder, a Bíblia diz que se revelam e se mostram pelas coisas que são criadas, porquanto os homens, tendo visto a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o que é, meus amados, que nós precisamos? O que é que nós precisamos para nós estarmos realmente na presença do Senhor e para nós estarmos, como diz este versículo, espera no Senhor? Quantas pessoas, meus amados, estão esperando em outra coisa? Quantas pessoas estão esperando a solução dos problemas em algum político, algum novo político que venha, em algum novo governo? Quantas pessoas estão esperando que alguém importante, influente, lhe ajude, que isso é o que vai resolver o problema? Mas na verdade o homem esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se você é povo de Deus, se você está na presença de Deus, eu digo para você, vai dar certo.
certo, vai dar certo, você vai vencer. Não sei ainda como vai ser vencido esta batalha e tantas outras que virão na sua caminhada cristã, mas eu digo uma coisa: o grande segredo é a presença de Deus, o grande segredo é a unção de Deus, o grande segredo é confiar no Senhor, como eu já disse antes. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Muitas pessoas às vezes vencem na vida, conseguem uma posição de destaque e esquecem de louvar a Deus, esquecem que é Deus quem levanta, que é Deus quem abate, que é Deus quem te dá o cargo que você tem, é Deus quem te dá o poder, é Deus quem constitui as autoridades, é Deus quem dá o sorriso que está no teu rosto, é Deus quem te dá o alimento todos os dias. E muitas vezes o homem tem tantas coisas, ele tem tantas conquistas e esquece de uma coisa, de que ele é limitado, de que na verdade o homem natural, ele tem um prazo de validade, eu digo, muito pequeno. Porque o grande diferencial do projeto de Deus para o projeto do homem é que o projeto do homem é somente para esta vida. O projeto do homem pode acabar a qualquer momento. A Bíblia diz que quando todos disserem a paz, eis que haverá repentina destruição. O homem não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus afirma que o homem é como a erva do campo, que nasce pela manhã, que floresce, que o seu aspecto fica bonito, fica belo, mas à tarde vem o sol e ela murcha e o seu formoso aspecto perece. Da mesma forma é o homem, ele nasce, ele cresce, ele consegue desempenhar muitas tarefas importantes, consegue subir na vida, consegue se tornar uma pessoa que se sobressai das outras, consegue se tornar uma autoridade importante, mas uma coisa o homem precisa entender, que o relógio do tempo está passando. E é tão simples para Deus dominar o homem, porque Deus não precisa fazer simplesmente nada, basta Ele deixar o relógio do tempo girar, e daqui a 50, 60, 100 anos, todas as pessoas da face da terra terão perecido, porque na verdade o homem não tem o domínio da vida, e o projeto humano é para somente aqui na terra. Então, na verdade, o que Deus está falando para nós nesta tarde é que nós precisamos reconhecer que temos um Deus, que temos alguém poderoso, que quer fazer diferente na nossa vida, que quer fazer um projeto diferente. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são os caminhos de morte. O homem ainda tem sofrido muito, porque tem adentrado pelo caminho da presunção, pelo caminho da arrogância, pelo caminho do desprezo à palavra de Deus, pelo caminho, na verdade, de ignorar os pregadores. Hoje a palavra de Deus ainda clama, hoje a voz de João Batista através dos pregadores ainda ecoam dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não é diferente, continua da mesma forma. A graça de Deus ainda está manifestada aos homens, ainda há o direito de levantar a mão, ainda há o direito de mudar, ainda há o direito de fazer diferente. Mas infelizmente, meus amados, existem muitas barreiras que impedem o ser humano de buscar a presença de Deus. Uma das coisas que tira o homem da presença de Deus é o fato dele presumir de si mesmo e achar que já está com Deus. Se nós observarmos, existe um ditado popular no mundo, não é muito difícil ouvir alguém dizer aquela expressão que diz: eu também sou filho de Deus. Mas o escritor aos Hebreus diz que se vós estáis sem disciplina, vós sois bastardos e não filhos. Então, na verdade, o que existe nos tempos de hoje é o engano. Outra coisa,
onde a igreja precisa, na verdade, nós precisamos trabalhar de uma maneira mais forte, é que o grande problema é que muitas vezes as pessoas têm sede, mas o engano que se abateu sobre a terra é tremendo, é terrível. Se nós observarmos a quantidade de igrejas, ou de falsas igrejas, de denominações de todos os tipos, que também muitas pregam a palavra de Deus, mas muitas não pregam, e muitas pessoas estão olhando de um lado para o outro, e agora, meu Deus, para onde é que eu vou? Aquela igreja diz que é daquela maneira, a outra igreja diz que é de outra, e muitas pessoas, elas são enganadas por falsas doutrinas, elas são ludibriadas por falsos evangelhos. Mas eu quero dizer nesta tarde que existe um caminho para você entender, e o caminho não é você acreditar em mim porque estou falando, mas vá para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, você quer saber o caminho do Senhor? Busque a presença de Deus, dobre os seus joelhos, abra a sua Bíblia, não importa qual o seu credo. Se você está buscando ao Deus que fez os céus e a terra, clame, busque a presença de Deus, e você vai ver que você vai achar o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele se deixa achar para aqueles que o buscam, e aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Ninguém fica falando sozinho se estiver clamando com sinceridade, e a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, pois quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus quer é um coração contrito, é um coração transformado, é a certeza que o homem, na verdade, está mudado. Ele não é melhor do que ninguém, mas serve ao Deus que é bom, serve ao Deus que é melhor. Quem sabe, meu amado ouvinte, que escuta nesta noite, nesta tarde, você já testou de todas as coisas na sua vida. Quem sabe você já provou de tudo, você já provou dos prazeres deste mundo, você já provou de bebidas, você já provou de farras, você já provou, testou várias igrejas, mas eu digo para você, Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se você já testou muitas coisas, nesta tarde eu digo, é momento de você fazer nova experiência, fazer experiência com Deus que fez os céus e a terra, com Deus que transforma a vida, com Deus que retira o homem da depressão, porque o homem natural, no seu curso normal da sua vida, mesmo que ele seja, por mais importante que ele seja, por mais rico e influente que ele seja, mas chega um ponto, meus amados, em que a velhice, em que a fragilidade física chega, em que a sua glória, ela começa a se dissipar, porque na verdade o que o mundo faz é absorver as pessoas, ela pega o melhor de você e ela destrói, ela tira na verdade a sua atenção do Senhor e coloca a sua atenção em outras coisas, e com o passar do tempo, mesmo que você seja uma pessoa bem-sucedida, mas com a sua idade, chega a fragilidade, chega a tristeza, e quando você se torna às vezes muito velho, às vezes mesmo bem sucedido, mas às vezes é abandonado pela família, às vezes é abandonado pelos filhos, às vezes o neto não quer conversar com ele, porque julga que ele não tem mais nada para falar, que não tem mais nada de importante, e assim aquela pessoa que outrora foi tão importante, foi tão eloquente, foi tão, na verdade, visada pela sociedade, agora ela é desprezada. Por quê? Porque o mundo sugou, tirou tudo de você, e agora não resta mais nada, porque você se fundamentou apenas num projeto humano, e porque o projeto humano é somente para esta vida. A Bíblia diz que os dias de um homem são 70 anos, e se algum pela sua robustez vai até os 80, diz a Bíblia que o que vai além disso é enfado e canseira. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia também diz: buscai o Senhor nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais virás a dizer: não tenho neles contentamento. Quantas pessoas hoje que antes foram importantes e hoje estão solitárias, angustiadas, amarguradas,
porque já usou e abusou de todas as coisas deste mundo e não lhe resta mais nada. Mas eu digo uma coisa, mesmo para você, ainda resta algo, resta Jesus, resta você crer, resta você saber de uma coisa, que o mundo te recebe quando você está em evidência, quando você está importante, mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele te recebe mesmo quando você está caído, mesmo quando a sociedade desprezou, mesmo quando você está preso, mesmo quando você está enfermo, mesmo quando você, diante da sociedade, é alguém que não tem mais nada para dar, mas a palavra de Deus mostra que a alma é preciosa, que ainda há um tempo, e a Bíblia mostra exemplos tão maravilhosos na Bíblia, como o do ladrão lá na cruz. Se nós meditarmos a situação daquele ladrão na sua última hora, um murmurava de Jesus e o outro diz: tu ainda nem temes a Deus? E ele teve, naquele momento, meus amados, a humilhação de dizer: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele homem, durante toda a sua vida, ele não fez coisas boas, ele fez coisas ruins, ele era uma pessoa nociva, ele era alguém prejudicial à sociedade de sua época. Mas, porém, isso vem para confirmar o que a santa e gloriosa palavra do Senhor diz, que onde superabundou o pecado, abundou. Onde abundou o pecado, superabundou, meus amados, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a sociedade desprezou, quando todo mundo diz que você não serve mais para nada, a palavra de Deus te diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu pergunto a você, o que será que você perdeu? Porque muitos perderam os bens numa vida dissoluta, muitos perderam as amizades, muitos perderam a confiança das pessoas, muitos perderam a sua família, muitos perderam, na verdade, a sua saúde. Então, se nós formos examinar o histórico de perdas, é algo tremendo. E uma das coisas que faz as pessoas não aceitarem a Jesus é alguém de repente colocar no seu coração e dizer: olha, para mim não tem mais jeito, o que eu fiz é algo sem solução, eu já fiz de tudo nessa vida, ninguém vai me aceitar mais. Mas este é um grande problema, que as pessoas têm preocupação em ser aceitas pelas outras e não têm preocupação em ser aceita por Jesus. Porque se você for aceita por Jesus, as portas vão se abrir, o pecado vai ser perdoado, um lugar de honra novamente você terá. E se alguém acha que você não é mais de nada, que você não tem importância nenhuma, aquele que é desprezado, mesmo que às vezes chega na igreja e acha que é ignorado, saiba de uma coisa: ou aquele que se julga menor na igreja do Senhor, ele ainda desfruta do que diz a palavra de Deus, de que vós são sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele salvou pessoas de todas as raças, nações, línguas, etnias diferentes, gente de todos os tipos. E Ele ainda orou por todos nós, porque certa vez quando Jesus estava orando, Ele disse: e eu não peço apenas por estes, Pai, mas por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Então eu acho glorioso, meus amados, quando eu penso que um dia Jesus Cristo orou por mim e orou por você. Porque Ele não orou somente pelos seus discípulos, mas Ele orou ao Pai e clamou por aqueles que pela Sua palavra haviam de crer nele. E eu digo, nesta tarde, é momento de salvação, é momento de transformação. A palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela pode ser repetida inúmeras vezes. Se nós observarmos nos escritos de Paulo, quando ele escrevia às igrejas, teve trechos que ele escreveu:
dizendo: eu não me envergonho de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. A palavra de Deus, ela pode ser dita todos os dias, pregada todos os dias, e todos os dias Deus fala através dela de uma maneira diferente, porque as coisas que Deus fez foram tão tremendas que os seus discípulos disseram que se todas as coisas que Jesus Cristo fez fossem escritas, eu cuido que nem o mundo caberiam os livros que se pudessem escrever. Na leitura que foi dita diz: espera no Senhor. Então eu faço a você uma pergunta nesta tarde: seja crente ou não crente, em quem você está esperando? Onde é que está, meu amado, a sua confiança? Onde é que está o seu projeto? A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde é que você está guardando o teu tesouro? Onde é que você está depositando? Onde é que você está confiando? Quem sabe a sua vida foi fracassada até hoje e você está numa situação que você não acredita mais. Mesmo você, às vezes, sendo crente, tem crentes que passam por luta, que diz: eu não sei se Deus está comigo ainda, porque eu já pelejei de todas as formas e eu não consegui vencer a essa adversidade, este problema. Mas isso faz até eu lembrar, meus amados irmãos, um trecho maravilhoso da Bíblia que fala acerca da pesca milagrosa, em que afirma que os discípulos de Jesus Cristo, eles pescaram durante toda a noite. E diz a Bíblia que quando eles falaram com Jesus Cristo, eles disseram: mestre, durante toda a noite nós trabalhamos e não apanhamos nada. Mas Jesus Cristo orientou: aí novamente, lança novamente as redes. E o discípulo de Jesus disse: Senhor, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eu pergunto: quem sabe para dar certo na sua vida, falta você lançar as suas redes, que é a sua fé firmada sobre a palavra do Mestre. Faz que desta vez vai dar certo. Vai mais um pouco, que desta vez vai dar certo. A palavra de Deus diz que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Prova de Deus, às vezes, não é prova para matar. Deus não prova crente para matar. A Bíblia diz que fiel é o Senhor, que não vos deixará tentar além do que podeis suportar, mas com a tentação dá também o escape. E quando o crente passa pela prova, ele se torna mais robusto espiritualmente, ele se torna mais preparado, ele se torna com mais condição de seguir a viagem, porque ele fica mais firmado na palavra. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você que é crente, nesta tarde eu digo: se alegre em nome de Jesus. Saiba de uma coisa, que o Deus Todo-Poderoso, Ele está enviando socorro para a igreja. Esse é um momento difícil, porque quando estamos isolados uns dos outros, a Bíblia diz que o cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. E quando nós ficamos mais longe dos irmãos, nós tememos um pouco em relação a isso, mas o nosso espírito tem que ficar confiante de que o Senhor está conosco, e nós podemos, através da sua palavra, darmos também assistência àqueles irmãos, porque muitos às vezes são mais fragilizados. É por isso que é necessário a assistência espiritual em todo momento de falar a palavra, para que o irmão, para que o vizinho, para que aquele que está do seu lado possa ser edificado pela palavra. Porque eu digo para vocês, meus amados, que todo crente faz missão. Às vezes os crentes têm o sonho de fazer missão, mas eu digo: tem missão na sua casa, tem missão na escola onde você estuda, tem missão no seu trabalho, tem missão em todos os lugares que você vai. Às vezes Deus te leva a um passeio e lá você encontra com alguém, lá tem missão. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Então cada crente é um missionário. Uns trabalham mais longe, outros trabalham mais perto, mas a unidade é uma só, o Espírito é um só, o Deus é um só. Então eu digo para vocês, eu digo para vocês que são igreja, como diz a palavra do Senhor,
Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. O Deus Todo-Poderoso espera que você se anime, que você se alegre. Enquanto o mundo, não importa se o mundo está chorando, não importa os problemas que estão acontecendo, mas saiba de uma coisa: o Deus que fez os céus e a terra está do seu lado, porque a palavra diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu digo agora para você que não é crente, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, faça nesta tarde uma decisão, procure uma igreja onde se pregue o Evangelho e aceite a Jesus Cristo como Salvador. E passe a esperar este Deus Todo-Poderoso, que Ele veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, e no momento certo vai voltar para buscar um povo seu, zeloso de boas obras, e no momento certo em que a tribulação for tamanha, quando a angústia for de certa forma insuportável, Deus vai levar a sua igreja, e você também seguirá com Ele. O que eu digo para você, meu amigo ouvinte, é que a porta da salvação ainda está aberta, a promessa ainda é para você, a promessa de Deus, a bênção de Deus ainda é para você, mesmo você esteja à beira da morte. A Bíblia diz, o Senhor fala na sua palavra: eu não tomo prazer na morte do que morre, convertei-vos pois e vivei. A palavra de Deus é espírito e vida. Ainda é momento de clamar, ainda é momento de salvação, ainda é momento de levantar as mãos e clamar pelo socorro do Deus que fez o céu e a terra. Então não tenha dúvida, Deus, Ele está pronto para salvar. Basta apenas que o homem busque. A Bíblia diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não escute a sua oração. Mas eu digo para você nesta tarde: clama ao Deus da Bíblia, porque a misericórdia, ela ainda está disponível, a porta da graça ainda está aberta, e o Deus que fez os céus e a terra ainda está alegre em salvar. E diz a Bíblia que haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não tenha dúvidas, Deus ainda está te olhando, e se você quer entrar na presença de Deus, saiba de uma coisa: a palavra de Deus diz que os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo. Ser fiel, ser tu uma bênção, e o Deus Todo-Poderoso vai te colocar como a oliveira verde na casa do Senhor. Ele vai te fazer como a raiz da oliveira que segue para o ribeiro, e no momento da dificuldade, não é promessa de que prosperidade plena, a prosperidade que o mundo ensina, mas é promessa de prosperidade espiritual, e dela vem todas as coisas. Saiba de uma coisa, meu amado ouvinte: o Senhor Jesus ainda te ama, ainda salva, e a porta da salvação está aberta para você, no nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma oração neste momento e pedir a cada um dos irmãos que orassem intercedendo. Eu gosto de fazer esse tipo de oração pelos pais de família, pelas pessoas que precisam trabalhar. Às vezes a gente vê na rua, eu já vi em rua praticamente deserta, em Fortaleza, eu vejo alguém passando com uma caixinha de picolé, às vezes uma criança vendendo din-din, vendendo bala. E eu gosto de dizer: Senhor, abençoa os trabalhadores e os pais de família deste país. Então, neste momento, eu peço aos irmãos que orem juntamente comigo por esta causa. Pai Celeste, nós te somos gratos por este momento glorioso na tua presença. Sabemos, meu Deus, que a palavra é tua, que a honra te pertence, e nós queremos te pedir, ó Pai Celestial, neste momento, a tua intercessão, ó Pai, pelos trabalhadores do nosso país, pelos pais de família, meu Deus, que precisam sustentar as suas famílias, que estão, meu Deus, passando por momentos de dificuldade. Pai Celeste, providencia, meu Deus, o escape, meu Deus, para este povo. Deus que fizeste os céus e a terra, vem, Senhor, em socorro daqueles, meu Deus, que estão passando necessidade, das famílias enlutadas, meu Deus, por causa deste vírus. Pai Celestial, em todos os lugares da terra, tem misericórdia daqueles que trabalham, meu Deus, daqueles que necessitam ganhar o pão de cada dia. Pai Celestial,
Dá vitória ao teu povo e que em breve, ó Pai Celeste, as nações possam cantar, os teus filhos, os missionários pela face da terra, meu Deus. Eles possam, ó Pai Celestial, cantar o hino da vitória e proclamar nas praças públicas que só o Senhor é Deus e que a vitória é nossa no nome de Jesus. Eu te peço ainda, Senhor, a intercessão por aqueles que estão presos, ó Pai, os que estão abandonados, os que estão esquecidos pela sociedade e que muitas vezes nós mesmos não lembramos dele, mas o teu Espírito não esquece de nada. Pai Celestial, até naquele lugar existe socorro, até naquele lugar existe salvação, e assim, Pai Celestial, abre as portas da salvação. A cidade de Pacaju nós entregamos ela a Ti, ainda que ela já te pertence, mas abre as portas da salvação de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda, Senhor, e faz, meu Deus, o povo desta cidade ver que há algo diferente, que é um povo que serve a Deus nesta cidade. Pai Celeste, abençoa, meu Deus, a tua igreja, prospera a tua palavra, Senhor, neste lugar, e que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. E assim, Pai Celeste, nos dá vitória e nos dá, meu Deus, a certeza de que tudo nós podemos no nome daquele que nos fortalece, no nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém.